Fala pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Hoje minha bancada, eu e você, né, Davi? Estamos reduzidos, porém não menos animados, tudo bom? Exatamente. A gente está parecendo o Flamengo jogando, cara. Daqui a pouco vem o Sub-20, daqui a pouco é o que a gente melhor pode fazer, cara. É isso aí. É verdade, é verdade. Bom, nossa convidada de hoje, Patrícia Travassos, jornalista, publicitária. Gente, eu vou falar uma coisa, tem uma enorme experiência. Estamos com o sarrafo lá em cima, Davi. Ela tem tanta coisa aqui que eu vou falar devagar. Atuou 15 anos como repórter e apresentadora, teve passagens pela Band, TV Cultura, SBT, criou projetos especiais na TV Globo, GNT e Globo News, participou de coberturas nacionais e internacionais, tais como festivais culturais, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Desde 2012, é fundadora e diretora de conteúdo da Prosa Press, dedicada a desenvolver projetos de comunicação com foco em inovação e empreendedorismo feminino. É autora do livro Minha Mãe é um Negócio, da editora Saraiva, palestrante e colunista. Bem-vinda, Patrícia. A gente joga em todas as posições, entendeu? E a gente aqui vai ocupar os espaços. Já que o povo não veio para a bancada, a gente ocupa os espaços aqui mesmo. Seja muito bem-vinda ao M mesmo. É muito Obrigada. Legal tê-la aqui. Davi, bom, você aí na Europa, nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal, flamenguista, o técnico Domenech caiu. E hoje já teve uma notícia que entrou... Só se fala disso aqui na Europa, âncora. Domenech caiu, o novo técnico do Flamengo, é isso. O assunto já esqueceram as eleições, né, dos Estados Unidos, já é assunto caducou. Tudo é passado. Tudo é passado. Bom, daqui a pouco eu vou te fazer umas perguntas sobre o Covid, como é que anda aí e tal. Vamos, né, faz essas honras da casa, nosso momento YouTube. Âncora, é o seguinte, eu fico muito feliz quando a gente consegue diretamente atender aí um pedido da nossa audiência, falando para a gente falar mais sobre o assunto jornalismo, e aí como a gente não se contenta somente com isso, a gente vai falar sobre jornalismo e inovação, tudo junto. Então, empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino. Então é o seguinte, se agora a galera não se inscrever no canal, a gente não sabe mais o que faz. Porque a gente botou Patrícia aqui no programa, o sarrafo tá lá em cima, muito bom receber ela. E galera, dá aquela curtida, se inscreve aqui no canal, porque isso motiva a gente a sempre trazer conteúdo aqui para vocês. Tamo junto. É verdade. A Patrícia é carioca e flamenguista. Ela mora em Sampa, mas é só para deixar registrado que ela é carioca e flamenguista. Está numa bancada que é Fla Press, então você sinta-se à vontade, porque não vai ter bullying contigo. Né? Então, que bom, né? Eu ouvi dizer que esse fim de semana não foi muito bom. Não foi nada agradável, mas tudo bem. Vamos tocar o programa, vamos ao que interessa. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, Patrícia. Eu vou te contextualizar a pergunta, porque assim, nós temos uma agência já, de comunicação e marketing, que agora é dia 18, eu não sei que dia que esse programa vai para o ar, mas no dia 18 de novembro nós faremos 22 anos. Então, já passando assim... É 18 de novembro? Eu também faço aniversário disso aí, cara. Que coincidência! Mesmo? Mas só, Então, 18 de novembro, a gente faz 22 anos. Você faz quantos anos, Davi? Cara, eu sou de 84. Então tá bom. Então beleza. 30 aí alguma coisa. 36, 37, por aí. Tá bom. Enfim. 36, não bota o menino mais velho, rapaz. Quase a minha idade. A gente tá aqui da minha idade. Mas vamos lá. Então, eu sou de 74, por isso que eu fiz a conta rápido. Boa. Entendeu? E te defendi. Tá bom. Bom, vamos lá. Aí, como a gente passa esses 22 anos, a gente já passou várias situações, inclusive vou falar com relação ao empreendedorismo feminino, mulheres, empoderamento feminino e tal. A gente já teve a agência, por exemplo, só de homens. A gente já teve clientes também, que a maioria que decidiam, eram homens. E hoje mudou muito esse contexto, né? Para dar exemplo de casa, né? Todas as empresas que nós atendemos hoje, e pode ser coincidência, mas todas elas são dirigidas ou elas têm como proprietária mulheres. Então, assim, mudou muito o cenário
E o próprio board da agência ela é 98% feminino. Eu digo 98% porque tem eu e um estagiário homem, o resto tudo mulher. Entendeu? Mas Então, essa assim. área de comunicação é particular, porque as Não mulheres é? dominam há muito tempo, realmente, né? Sim, domina há É bastante incrível. tempo. Agora, o mercado, né? Porque a gente atende vários segmentos do mercado, coincidentemente, todos os nossos clientes, quem decide, os diretoras executivas são mulheres, CEOs são mulheres ou proprietárias. Então, assim, a pergunta é: você acha que o empreendedorismo feminino já ultrapassou o masculino, já está de igual para igual? Acho que ainda não. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a diversidade faz parte da postura inovadora que é fundamental e necessária nesse momento. Mas eu não acho que é um ultrapassando o outro, eu acho que a gente trabalhando juntos. Eu, pelo menos, milito por essa igualdade no sentido de uma colaboração e de uma integração muito do yin e yang, sabe? Não, mas Eu sem acho disputa, sem disputa, falando que quantitativamente, sem disputa. Porque não, eu acho que ainda não. qualitativamente. Eu acho que ainda Não? não. Se a gente olhar nos os números, talvez eu não sei que tipo de empresas você trabalha, se são empresas mais inovadoras ou que são empresas mais ligadas ao mundo da comunicação. Tem algumas áreas sim que as mulheres dominam mais ou que elas se sobressaem mais, mas no panorama geral, num cenário geral, eu acho que ainda não. A gente ainda está buscando esse respeito, essa igualdade, esse trabalho em colaboração mais forte, assim, sendo Sim. respeitado, sabe? Acho que ainda não, mas a gente está no caminho. Acho que as pessoas estão se dando conta de que a diversidade, aí, de uma forma geral, a inclusão de um jeito de diferentes culturas, diferentes gêneros, diferentes raças. É muito importante que todo mundo coexista para procurar soluções para o mesmo objetivo. Diferentes perspectivas somam, multiplicam essas soluções, sabe? Eu acho. Enriquece, né? Só É, enriquece, só traz enriquecimento. Mas, enfim, é. é porque eu falo quantitativamente porque a gente atende diversos segmentos. A gente atende varejo, a gente atende área de saúde, a gente atende vários segmentos, gastronomia, né? Restaurantes e tal. Então, coincidentemente, essa pergunta foi porque, de fato, eu pedi até para levantar isso, para ver se eu não ia falar nenhuma besteira. E, de fato, todos os nossos clientes que em posições de decidir e tal, os cargos são ocupados por mulheres. Eu acho isso muito legal. Tá? Isso não tinha Que legal. acontecido até então. Entendeu? E antes de. Né, para a gente apurar, antes de fazer essa entrevista, eu pedi para levantar isso e pô, foi um dado legal, um dado que eu nunca tinha parado, inclusive, para verificar. A agência, sim, o board da agência, sim. Mas assim, os clientes levantar um a um e ver. Pô, ter esse mapa a gente nunca fez com tamanha precisão, mas muito legal. Davi, Sim, é muito legal diretamente. saber que. Não, pode Desculpa, falar, é pode muito falar. legal saber que em níveis de decisões, né, que você já está vendo as mulheres em cargos de liderança, porque isso que acontece, conforme elas vão subindo, vai ficando mais masculina essa hierarquia nas empresas, né? Porque Verdade. muitas mulheres dão uma parada para serem mães e aí É, acabam que não voltam no mesmo nível, os homens vão evoluindo, crescendo dentro das corporações e as mulheres acabam ficando um pouco mais para trás. E tem um outro fato que é super interessante nesse assunto da hierarquia, que hoje em dia também a gente já está mudando um pouco, não tem mais essa hierarquia tão verticalizada, mas muitas mulheres, quando, sei lá, abre uma vaga para um cargo de liderança, para um cargo mais importante. As mulheres só vão aplicar para aquela vaga se elas se considerarem 98% aptas a ocuparem aquela vaga. Os homens, eles bastam ter 40% das capacidades ou habilidades, eles já se sentem à vontade para aplicar para aquela vaga. Eles são mais confiantes, são mais cara de pau no bom sentido, mas que é preciso para você crescer ter um pouco uma boa dose de cara de pau, né? E é interessante isso. E aí o que acontece é que nos cargos mais altos as mulheres muitas vezes não chegam tão rapidamente. e É interessante saber. alguns segmentos, tipo construção civil,
alguns segmentos assim, até mesmo na parte de tecnologia e TI, a gente ainda tem uma predominância masculina e, de Total. fato, tem uma predominância bem masculina. Mas a coisa está mudando. Davi, vamos lá, diretamente aí de Portugal, nosso correspondente internacional, por favor, fique à vontade. Existe uma mudança, né, de compreensão sobre quem que deve ser promovido, né? Porque antigamente tinha muito essa coisa do tempo de trabalho. E o tempo de trabalho, como a própria Patrícia falou, chega uma hora que se a mulher quiser ser mãe, e aí? Não dá para competir com o tempo de trabalho, ela vai ter que parar. Se ela quiser tocar outros projetos mais da família, não dá, vai ter que parar, né? E mulher tem uma coisa muito mais família do que o próprio homem, né? Uma coisa natureza de cuidar, né? Mas a partir do momento que a gente começa a migrar tempo de serviço por competência, aí as coisas, o game está nivelado novamente. Então, eu acho que naturalmente a gente vai ter mais mulheres no posto de comando, não por causa de sistema de cotas, mas porque competência mesmo, cara. Se você for jogar na competência, tá todo mundo igual novamente. E que bom que a gente está migrando por competência, porque, cara, quando é para tempo de serviço, o melhor não sobe. Então, aí a gente já não está falando mais de homem e mulher, a gente já está falando que a melhor pessoa não estará no comando. Se for por tempo de serviço, não rola. E quando a gente fala de competência, aí que eu acho que fica mais clara essa coisa da complementaridade de competências masculinas e femininas, porque não adianta negar, ninguém é igual. As mulheres têm uma sensibilidade maior para algumas tarefas, algumas habilidades, e os homens para outras. Então, eu acho que quando a gente junta essas perspectivas diferentes, que fica mais bonito o resultado, né? Verdade. Gente, inclusive até eu ia deixar para o momento audiência, que é onde a gente atende aqui o que os nossos espectadores mandam para a gente, um monte de coisa, mas eu vou furar a fila hoje, porque a gente está falando um assunto e aí o Lucas mandou para a gente uma coisa aqui interessante. Bom, como a gente não combinou nada, a gente não combina nada com nenhum entrevistado, com nenhuma entrevistada, coincidentemente ele mandou uma coisa que é o seguinte: os 10 atletas mais bem pagos da década. Essa década agora, 2011, 2020. E aí ele mostra uma lista aqui, dizendo a fonte, tudo certinho, onde ele vai do Cristiano Ronaldo até o Lewis Hamilton. O Cristiano Ronaldo é o primeiro, com 800 e quase 70 milhões de dólares, e o Lewis Hamilton é o 10º, com 425 milhões de dólares. E aí ele coloca aqui: o que chama mais atenção é não ter nenhuma mulher no top 10, entre os 10 mais bem pagos. A lista foi divulgada pela Forbes e a primeira mulher a entrar no ranking é a tenista Serena Williams. Ela acumulou, nesse mesmo período, nessa última década, 225 milhões. E aí ele bota aqui o seguinte: como você pode observar, bem atrás do 10º colocado, que é o Hamilton, com 425 milhões. O curioso é que Serena é um grande sucesso dentro e fora das quadras. São 23 títulos de Grand Slams e possui uma extensa lista de patrocínios, além de ser investidor em mais de 50 startups. Ou seja, como é que ainda tem, de fato, no esporte também um certo preconceito com relação a pagar, né, a pagar o que os homens ganham, né? Como é que uma pessoa com esse currículo todo não está entre as 10? Você sabe que eu vi um vídeo esses dias da ESPN Brasil, super interessante. Eles pegaram cenas de um gol, por exemplo, e aí mostravam para as pessoas, mas eles transformavam em animação. Então você via o movimento do atleta até fazer o gol, uma jogada e tal, só que você não identificava nem gênero, nem nada, era uma figura de animação, né? E aí perguntavam: de quem é esse gol? De quem você acha? Quem fez esse gol aí? Aí todo mundo: Neymar, Messi, não sei o que, tal. Aí depois uma cesta super bem feita e tal, aquela enterrada bonita e tal. Quem fez essa cesta? Aí depois uma onda sendo surfada lindamente e tal. Quem é que fez? É o Medina, é o fulano, é o cicrano. Ninguém falava mulher, e tinham mulheres nesse público que eles entrevistavam também, e ninguém disse Marta, Gabeira, ninguém falou nada a respeito das mulheres atletas de alta performance. E aí, no final, eles revelavam: todas aquelas jogadas brilhantes tinham sido feitas por mulheres,
E aí as pessoas caíam em si. Putz, quando fala em esporte de alta performance, a gente não lembra que as mulheres estão lá, né? E é muito interessante, é uma mudança mesmo de pensamento, de mindset, né? Que a gente tem que fazer para incluir, para se acostumar a ver os melhores resultados, os recordes, os melhores salários também entre as mulheres. Isso, de fato, acontece. Eu não me lembro agora os números, mas todo ano, no Dia das Mães ou no Dia da Mulher, a gente vê as estatísticas em relação a salários pagos por mulheres no mundo corporativo e normalmente para desempenhar a mesma função, o salário é 30% menor do que dos homens. Mas isso, eu acho que é um caminho que está sendo conquistado. Você vê agora a Kamala Harris é a primeira vice-presidente eleita nos Estados Unidos e no discurso dela ela deixou bem claro que ela é a primeira, mas espera não ser a última, porque o que a gente precisa muitas vezes também é de referência, né? Eu estou escrevendo um livro agora sobre inclusão, mas falando de inclusão para deficiência, a história de um executivo que tem deficiência cerebral. Ele teve paralisia cerebral quando nasceu, mas é um cara que é um executivo da UI e super, enfim, ascendeu na carreira, ele tem sequelas motoras do problema que ele teve no parto, mas ficou com o cognitivo preservado e tudo mais. E ele fala que quando ele era pequeno, ele tem dificuldades para caminhar, obviamente, mas quando ele era pequeno, a única referência que ele tinha eram as crianças da ACD, ou não tinha nenhum executivo cadeirante na época que ele era pequeno, sabe? Ele não conseguia se olhar, era uma coisa... ele tinha uma crença limitante, mas não pelo que ele não tinha nenhum problema cognitivo que o impedisse de subir, de ascender, mas ele não tinha nenhum exemplo também de pessoas bem-sucedidas na condição que ele tinha, sabe? Então, é muito interessante isso, a gente começar a ver exemplos, começar, assim, a olhar a Serena Williams, começar a olhar a Kamala Harris, começar a olhar para as nossas filhas, para as nossas pequenas meninas, começarem a perceber que elas podem chegar lá, né? Que não é um caminho ainda, um mato fechado que ela vai ter que abrir desde o começo. A gente já está abrindo essa trilha aí para elas, né? É verdade. No esporte, quem vai acabar ditando os salários é sempre o mercado publicitário, né? Então, enquanto o futebol masculino tiver mais audiência que o futebol feminino, o Neymar vai ganhar mais que a Marta. Não existe nem mulher correndo Fórmula 1, né? Eu não sei se teriam que gerar uma outra categoria, ou se a mulher... Eu não sei por que não tem uma mulher correndo na Fórmula 1. Já tentaram. Outrora já tentaram. Já tentaram. Enfim, acho que seria até legal, pô. Com certeza. Porque se o esforço está no carro, né? Você não tem aquela coisa da testosterona, né? De você colocar um homem e uma mulher jogando bola, pô, caramba, geneticamente você vai ter muita vantagem do homem, aí não fica legal. Mas com carro, com Fórmula 1, eu acho que seria um teste bacana. Agora, Pois o problema é que as estatísticas das seguradoras de carros já mostram que as mulheres dirigem de forma mais segura, e aí eu acho que elas estão fora das corridas de Fórmula 1. Eu sei lá, eu não quero ser preconceituosa, mas eu acho que a gente... Não, mas você sabe o que é legal quando você começa a analisar, por exemplo, mulheres em postos de comando no esporte? Você acaba vendo o seguinte: existem esportes onde você tem um nivelamento maior, por exemplo. No futebol é gigante, né? Porque o desnível, né? do homem de quanto ganha o Neymar para a Marta, porque a audiência não se compara. Mas a audiência do tênis masculino e feminino você já compara, vôlei já compara. E outra coisa também, você tem mulheres que são donas de equipes, né? Acho que na NASCAR tem, enfim, estão em postos de comando. No futebol, nos clubes que você pode comprar, né? Que na Europa tem isso, você tem mulheres também em postos de comando. Então, às vezes ela não está ali jogando, né, na frente da câmera, mas atrás da câmera, naquele time, ela tem voz, ela está contratando jogador, está vendendo jogador, ela está ali colocando as regras do jogo. Então, às vezes o esporte não é só aquilo que a gente também vê na frente da câmera, né? Também tem um showtime, né? Que aí é muito da sensibilidade feminina, né? De fazer aquilo girar, né?
É verdade. Gente, nessa pegada do empreendedorismo, com a pandemia que a gente estamos passando, né? Porque muita gente acha que já acabou, principalmente aqui no Rio, né? Que é Nossa, em São impressionante, né? Paulo Como é que também. o povo acha que já acabou, né? São Paulo tem o Dória aí prometendo vacina, que parece que também já complicou a vacina que ele está falando, enfim. Mas aliás, eu acho que ele podia ser o exemplo, não tenho nada contra ele, não, mas ele podia tomar a vacina que ele tanto divulga para poder passar credibilidade, né? Agora, dá para o povo tomar e aí depois ver efeito, não é legal. Mas assim, sem politizar o assunto, a pandemia ela forçou, né, muitas pessoas a empreender. Né? Teve muita gente que não teve outra saída, né? Não tem como. Eu conheço várias pessoas, inclusive várias mulheres. Se é que tem lado bom, um dos lados bons da pandemia talvez tenha sido esse, né, de tirar as pessoas da zona de conforto, né, de fazer com que as pessoas buscassem novas fontes, ir para o digital, porque não tem como, né, as lojas todas, o lockdown fez com que parasse tudo e tal. Então, assim, como é que você enxerga? Você acha que, de uma certa forma, deu uma ajuda, deu uma turbinada com todas as mazelas da pandemia, mas deu uma ajuda aí, deu um upgrade no empreendedorismo e no feminino também? Eu acho que vale a gente fazer esse disclaimer de que a pandemia foi um desastre econômico, de saúde, em todos os sentidos, mas acho que foi um avanço impressionante. Enquanto parecia que o mundo estava em pausa, a gente estava acelerando vários processos que levariam muitos anos para acontecer e que não voltam para trás, né? Então, se você olhar em vários aspectos, a educação, que eu tenho estudado muito profundamente agora, para fazer um documentário sobre educação 4.0, eu acho que vai marcar a faculdade que você, Sandro, fez, que você, Davi, fez, que é mais novo do que a gente, vai ser um retrato de uma época muito diferente dos dias da faculdade que a minha filha vai estudar, provavelmente, sabe? E aí, para falar de ensino superior, mas para falar de ensino infantil, fundamental e médio, quais são as capacidades, como é que a gente está engajando essas crianças na educação, no aprendizado. A evasão escolar e a retenção de aprendizado são desafios enormes no Brasil, porque as crianças não se veem representadas naquela matéria que elas estão aprendendo na escola, o dia a dia delas não está ali dentro. Então, como é que a gente usa as ferramentas tecnológicas que foram impostas goela abaixo agora na pandemia para facilitar uma discussão muito mais profunda de metodologia, de assunto, matérias que estão sendo estudadas? Eu acho que a gente tem que mudar realmente a maneira como as habilidades que a gente está desenvolvendo nessas crianças, para que elas saiam da escola, saiam da universidade, capazes de aplicar no mundo, no dia a dia delas, solucionando esses problemas que são tão grandes, né? A gente viu o problema o abismo social, que é uma coisa a gente falar de ensino particular, outra coisa muito diferente a gente falar do ensino público, que as crianças não têm o 3G, o 4G e nem o celular para estudar, né? Então, nesse período, ficaram com uma situação muito complicada, enquanto o pessoal das escolas particulares com seus laptops particulares, sabe? E aí, cara, nadando de braçada com todas as possibilidades que se abriram nesse momento. Eu estou estudando em faculdade lá de fora, sem pagar um tostão, entendeu? Você está fazendo o curso de graça, que está disponível, mas para quem tem acesso a essa tecnologia. Então, é um abismo enorme que se abre e são desafios muito grandes. Eu acho que o empreendedorismo, no Brasil, especialmente, historicamente, já é um empreendedorismo marcado pela necessidade. Então, a gente já vê muitas empresas sendo abertas não pela oportunidade de empreender, mas pela necessidade de empreender. O meu livro sobre empreendedorismo materno mostra muito isso. Chama Minha Mãe é um Negócio e mostra mulheres que abriram seus próprios negócios para ficar mais perto dos filhos. Por quê? Porque às vezes elas não têm quem cuide. Às vezes elas não têm com quem deixar a criança, não tem escola, não tem creche, elas precisam, e aí precisa colocar mais comida dentro de casa, e aí vai fazer, mas aí elas vão fazer o quê? Fazem um negócio muitas vezes desestruturado que está fadado a não dar certo, está fadado a...
Então, eu vejo como muito positivo esse movimento de empreender como uma postura ativa das pessoas, mas, por outro lado, também não é um movimento tão simples assim. Exige um planejamento para as pessoas não perderem dinheiro em vez de ganhar. Às vezes as pessoas foram demitidas aí na pandemia, ganharam FGTS. Vou investir num restaurante. Nunca fizeram comida para fora. Nunca viram como é que isso funciona. Aí já começa, putz, eu vou reformar um lugar, um salão, vou fazer lindo, tal. O dinheiro acaba antes de você abrir a porta, o restaurante fecha antes de você abrir. Eu conheço vários exemplos disso reais que são tristes da gente conhecer de perto, sabe? Mas eu acho que, olhando o copo mais cheio, eu acho que a gente acelerou grandes processos. Hoje eu estava escrevendo a newsletter do nosso, lá da produtora, e eu abri com a seguinte pergunta: você deletaria o ano de 2020 da sua vida e do seu negócio? Você, Sandro, deletaria? Não. O ano de 2020? Não deletaria não, porque estou tirando várias lições desse ano. Lógico que não é. O ano não está sendo agradável, pô. Você vê tanta gente morrendo, já tive amigos, inclusive, que já faleceram e tal. Não é um ano agradável, mas a gente está aprendendo na porrada, entendeu? Na dor. Não tem jeito. Na dor e na porrada, Davi? Né? E você? Pô, eu não, jamais deletaria, jamais deletaria. Acho que é um ano até dentro disso que você falou para o brasileiro ensinar para o mundo, né? Porque se a gente empreende na necessidade, agora o mundo está na necessidade, né? Não é só no Brasil. Às vezes a gente vê aquele empreendedorismo Hollywood, né? Que é o cara na garagem, no dormitório, sempre de Harvard, né? Nunca de Stanford, né? Nunca de um City College, né? Ali perdido no meio dos Estados Unidos. É sempre numa universidade assim, aí ele vai atrás de angels, venture capital, coisas lindas, né, cara? E aí você vai aqui pro nosso Brasil, cara, eu perdi o emprego e entrei no cheque especial. Não tem, a história não tem Stanford, não tem angel, sabe? Tem, e agora, o que eu faço? Exato. Tem criatividade, tem a história de conseguir dar uma solução criativa que pode resolver a vida de muita gente, né? Exato. Isso não custa dinheiro, né? Ter ideia não custa dinheiro, mas também não é fácil, porque para ter ideia você precisa ter referência, você precisa estudar muito, não é São assim os hard também. skills, né? São os hard skills que todo mundo fala só. Hoje a modinha é soft skills, que eu acho muito importante. Mas se você não tem um embasamento, se você não tem, né, argumentação, você ficar só nos soft skills. A gente já teve convidada, inclusive, que defendeu bastante essa linha de soft skills, que as pessoas podem, hoje até não dependem tanto de faculdade para se dar bem na vida e tal. Gente, quando ela citou, eu discordei e continuo discordando, porque se você pega 15, 20 empresários bem-sucedidos que não têm, por exemplo, universidade, mas se você pegar o universo inteiro, a grande maioria tem, a grande maioria se preparou, a grande maioria estudou, a grande maioria tem muita coisa, muito embasamento. Então, assim, você hoje falar para uma criança, para um adolescente que faculdade, o estudo não é necessário, eu acho arriscar demais. Entendeu? Eu acho que arriscar. Eu acho que a grande questão é o quanto você aprofunda nesse aprendizado, né? Ou nessas habilidades, porque o que a gente tem visto hoje é uma superficialização, uma superficialidade geral, né? Porque a gente olha com o tempo na timeline das nossas redes sociais, né? E a gente vai vendo histórias de sucesso ali. Uma foto conta quase nada a respeito de você. E aí você vai rodando. Outro dia eu estava nessa pesquisa sobre inovação, né? E o tempo que as pessoas passam nas redes sociais, o quanto isso pode ser rico, mas o quanto isso pode ser só uma perda de tempo mesmo. Depende da maneira como você faz o uso do seu tempo, né? E aí o empreendedor é um cara incansável. Ele precisa estar buscando novidade todo dia. Então, ele vai estar ali ligado na rede social, mas ele está buscando a referência, ele está aprendendo, ele está fazendo um curso, ele não está ali olhando a vida das pessoas, a grama mais verde do vizinho, simplesmente, né? Então, eu acho que é muita relação. Às vezes a gente glamoriza o empreendedorismo, né? Quando a gente fala do empresário, a gente tem aquela ideia do cara andando de iate em Angra dos Reis, né?
Mas, cara, eu entrevistei um investidor de startup, ele fala, um indiano lá nos Estados Unidos, e aí ele fala, o empreendedor, sabe quando você faz o eletrocardiograma, que é aquele gráfico, assim, a vida do empreendedor é exatamente essa, porque quando dá a linha reta, é porque morreu, cara, porque seu negócio morreu. Se entrou na estabilidade é porque alguma coisa deu errado, porque o negócio normal é isso aqui. E isso que é difícil, surfar essa onda, entendeu? Porque quando você está em cima, você está até com medo na hora que vai cair, que você falando, tá bom demais para ser verdade. Mas essas emoções é que faz, que quem gosta mesmo de empreender é que dá a graça do negócio também, porque você quer uma coisa mais tranquila, vai ser funcionário, vai ser empregado, arrumou, né? E você tem aquele teu salário lá todo mês, certinho, você já pode contar com aquilo e tal. Não, tudo certo. E, enfim, vou jogar agora aqui para o momento audiência, que aí agora sim chegamos na metade da entrevista, e na metade da entrevista nós atendemos você aí do outro lado da telinha, quem está inscrito no canal. Quem não está inscrito no canal, nós não atendemos, nós não lemos nada, nós literalmente torcemos para que você se inscreva. Só isso. Eu ia falar ignoramos, mas é melhor não, né? Também não pegar muito pesado. Mas, enfim. Gente, o hype da internet está sendo política, logicamente. Está sendo política, está sendo o que a gente já falou aqui. O pessoal hoje falando muito sobre o Flamengo, falando muito sobre futebol, falando das eleições, né, norte-americanas. Enfim, sem polemizar, quer dizer, se vocês quiserem polemizar, fiquem à vontade. Eu prefiro não. Mas sem polemizar, no meu caso, tem umas coisas assim muito fortes que o pessoal colocou e mandou para a gente. Eu vou tentar aliviar, vou pegar uma fofa aqui, que é da Padilha, não sei o primeiro nome. Ex-namorados continuarem amigos não é feio. Feio é sair por aí difamando alguém que já te fez feliz. Aí, essa é fofa. Essa é legal. Essa é bacana, inclusive eu concordo. Outra aqui, da Niceia e da Carlota. Democracia é você votar em quem você quiser. Tolerância é você aceitar opiniões contrárias. Educação é você não ofender ninguém. Mais uma fofa. Aí. Gente, essa audiência é muito fofa. Não é? Mas calma, não elogia não. Poetas. Não, mas vem porrada aí. Calma. Não fica tão... Tô ficando com inveja. Se inscreve no meu canal também, gente. Por favor. Né? Se inscreve lá na Prosa Press, no canal no YouTube, no meu Instagram, que é Pati_Travassos. Porque eu adorei esse povo. Pode agora, vai começar a mudar um pouco a temperatura. O Eduardo, ele manda para a gente o seguinte: pensem o que quiser de mim, mas uma mulher negra como vice-presidente dos Estados Unidos, independente do partido, é espetacular. 34 anos antes de eu nascer, mulheres nem votavam. Olha que legal, cara. Oh, que fofo. Exatamente. Eu tomei até um susto na hora que você falou. Eu falei, o que será que vem? Mas veio um espetacular. Você deu uma entonação que eu falei, meu Deus, o que eu vou ter que responder agora? Mas, que fofo. Pois é. Agora, puxou o João Kleber, assim, né? Deu uma entonação no início, depois eu falei, cara, o que ele vai dizer? Não, espetacular, sensacional. Aí vem o Luiz, que também, o Luiz manda muita coisa pra gente aqui sempre, é um cara que participa muito aqui. Tem o Luiz com Z e o Luiz com S, esse é o Luiz com S. Ele bota aqui, da série, não tem o que comentar. Só tem uma explicação para tudo que está acontecendo em 2020. O mundo acabou em 2019... Nós somos a galera que não foi para o céu. Aí não, Luiz. Aí não, rapaz. Eu não concordo não, mas tudo bem. Estamos numa grande caverna do dragão. É isso aí. Não? Total. E, gente, tem uma polêmica demais da conta aqui. Agora vai. Agora ele só fez tudo isso para nos preparar para essa. Vamos ver. Não. Tem essa e mais outras aqui. Mas, assim, tem uma galera forte falando sobre o jornalismo, e aí, especificamente da Globo, que torceu demais, né? E aí o pessoal bota aqui, quando o jornalismo vira torcida, a primeira vítima é a verdade. E aí fala do caso agora aí que o pessoal estava torcendo muito e descaradamente, e muitas pessoas aqui Biden. falando Biden. E aí tem um cara que eu costumo seguir,
que eu acho, às vezes ele bate forte, às vezes ele, enfim, que é o Guilherme Fiuza, e aí aqui ele vem forte. Ele bota que o Joe Biden, com carisma de um abajur, escondido por sua própria campanha, vira o mais votado da história. Com mortos votando, vivos em casa, correios e softwares fazendo milagres, observadores oficiais barrados e vitória declarada no grito. Se isso não foi na China, é caso de polícia. Bom, aí, gente, é opinião de cada um, né? A gente aqui tenta, não é ficar em cima do muro, mas se for para polemizar, né? Apaziguar. Está muito polarizado, mas assim, é um cara que ele tem uma pegada, que o Luiz Cláudio, por exemplo, também vem com essa pegada. Ele diz que lição para o Brasil: a grande imprensa foi cúmplice criminosa da fraude eleitoral americana. Governos de direita como Trump e Bolsonaro precisam entender que a grande imprensa é inimiga da liberdade e da democracia, e com ela não há o que apaziguar. Ela tem que ser combatida. Aí já vem a galera pegando mais forte, né? E aí, gente, Você sabe que eu estava com saudade de não acordar com uma coisa muito... com a hostilidade, com esse ódio, porque o que eu acho que nos últimos 4 anos a gente vem sentindo é isso, é um dia após dia, com surpresas e com ataques e com ódio, que eu acho que eu vi um post do Harari, sabe, o autor israelense, ele falando do discurso do Joe Biden. Eu achei bem interessante a leitura dele, porque eu vou te falar, no domingo, quando eu vi o discurso do Joe Biden, eu dei até um suspiro assim, de alívio, de humanidade que eu encontrei ali. Assim. Eu não sou uma pessoa muito... que me aprofunda em política, que discute. Eu não sou de debater política, mas eu estava com saudade de ouvir um líder humano, sabe? Assim, que trouxesse essa união, um discurso conciliador e não só uma disputa, uma polarização, um negócio de um contra o outro. E aí o Harari escreveu que se a gente tivesse ouvido esse discurso há 4 anos, provavelmente as pessoas diriam que tinha sido um discurso cheio de clichês, teria sido um grande clichê. Mas 4 anos depois de a gente acordar e dormir com esse discurso de ódio, foi um alento, sabe? Foi uma delícia. Ele chegou a chorar. Ele disse que deixou lágrimas saírem pelos seus olhos. E eu acho que é um pouco isso. Então, esse ódio todo, gente, calma, vamos tentar unir, vamos tentar entender e aceitar, como a outra poetisa disse, aceitar o resultado, aceitar o que está acontecendo, tentar trabalhar junto, né, e não um contra o outro. Enfim. Na outra ponta, né, já que a gente citou mais para o lado da direita, no lado da esquerda tem o Yuri, que ele coloca Donald Trump derrotado, Flávio Bolsonaro denunciado, Rodrigo Constantino demitido, Jair Bolsonaro notificado. Que grande dia. Pois é, então tá bom. Só para deixar claro aqui que a gente lê também dos dois lados, para não parecer também que a gente só tá né, indo para um lado só, aquelas coisas todas e tal, que a gente tenta, né, que ninguém consegue, mas a gente pelo menos tenta uma imparcialidade. E aí eu vou falar um pouquinho com relação ao jornalismo, que de fato que hoje nos Estados Unidos é muito comum, aí na Europa eu acredito que também seja, Davi, as grandes empresas de comunicação, elas assumirem uma postura, né? Você tem... Não é não? Aí não? Portugal, não. Existem canais de TV que você sabe a linha deles, que eles assumem, mas assim, não é o caso português. Eu não acho que denigre nada, entendeu? Nos Estados Unidos você sabe muito bem o que a CNN e as outras, enfim, a postura adotada, né? Digamos assim, a editoria, né, que adota mais para uns são mais democratas, outros são mais para o lado republicano e por aí vai. Eu não vejo demérito nenhum, ao contrário, eu acho até legal quando se posiciona. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma coisa meio complicada, e eu falo porque eu já trabalhei em algumas emissoras, e eu, por exemplo, nunca tive assim nenhuma pressão para falar nada a favor ou contra político.
Nunca sofri Olha, isso. eu vou te falar, eu estava com a coluna no ar até agora, lá na Globo News, né? Coluna de inovação, eu não tinha nenhuma censura em Sim. relação a nada. Aliás, muitas vezes eles não sabiam o que eu ia dizer. A gente simplesmente falava o assunto, hoje vamos falar de inteligência artificial. E aí, bora, pode falar o que quiser. É interessante como existe uma liberdade mesmo para os jornalistas falarem o que acham mais correto. A gente cresceu aprendendo que precisava ficar neutro, né? Mas Sim, então ouvir os dois lados, cresceu aprendendo isso, né? sim, Mas eu verdade. acho que fica muito evidente e principalmente quando a gente fala mais de valores, essa valorização de alguns conceitos que os jornalistas gostam mais e aí acabam que vão tendendo para um lado ou para outro, né? E mostrando a sua preferência e tal. E isso ficou muito evidente agora, de fato. Você sabe que eu vi uma... Eu não acho isso ruim, não. Nem eu. Não acho Também isso não ruim, acho. acho até interessante. Pô, uma vez o Também. Galvão Bueno falou o time dele no ar, né? No Bem Amigos. Aliás, ele falou e acabou pedindo para que todo mundo falasse. Isso é que eu não achei legal, porque o cara falar, tudo bem. Mas botar na parede todo mundo, eu acho que aí foi um pouquinho. Ele fez pressão, mas tudo bem. E todo mundo falou? Falou. Quase todo mundo. Né? Praticamente todo mundo. Um ou outra que não falou, que preferiu manter, né? Porque quando você assume, por exemplo, o Galvão assumiu que é flamenguista. Então, quando você assume e você está narrando um jogo, existe uma tendência para quem é vascaíno, por exemplo, achar que ele está torcendo para o Flamengo, quando na verdade ele está trabalhando ali. Se o Flamengo ganhar ou perder, paciência. Né? Ele era amigo do Ayrton Senna, por exemplo, torcia que nem um condenado e ninguém falava nada, entendeu? Porque aí era questão de Brasil, aí era outra coisa. Mas assim, e eu sempre assumi também time de futebol. Enfim, eu acho que esse tipo de coisa, você assumir, inclusive, até a tua própria condição política, não é demérito, mas às vezes o problema é quando você está querendo ver. E aí eu falo, porque a gente citou aí no início, na apresentação, de falar um pouquinho sobre o jornalismo, eu acho que o jornalismo ele está precisando um pouquinho se reinventar também. Entendeu? Ele está precisando. Aquela ideia de grandes redações e tal já não existe mais. Né? Hoje você tem, tirando grandes emissoras, mas hoje a pessoa trabalha de casa, né? E não só pela pandemia, já trabalhava antes de casa. E eu acho que precisa chegar no meio termo, nem tão para um lado, nem tão para o outro, ou então falar, olha, a gente tem uma posição mais de esquerda, a gente tem uma posição mais de direita e por aí vai. Entendeu? O que acontece é que muitas vezes você vê uma notícia que ela, enfim, que ela não contribui, entendeu? É o que a gente está falando aqui, ela só aumenta a polarização. Aí vem aquele papo de hashtag Globo Lixo, hashtag sei lá o quê, hashtag isso. Eu acho isso desnecessário, gente, até porque o jornalismo da Globo, pô, querendo ou não, é um puta jornalismo. É um jornalismo absurdo a estrutura que eles têm. Agora, né, eles têm uma pegada que é visivelmente tendencioso. A Record tem uma pegada também tendenciosa. O SBT nem tanto. Eu acho que quando Mas, você pega enfim. qualquer fato e duas pessoas vão contar aquele fato, você foi a uma festa junto com o Davi. Se você contar a sua festa, possivelmente é diferente para mim. E depois eu pergunto para o Davi da mesma festa, possivelmente ele teve. Você vai dizer, putz, foi um barato, porque eu encontrei Fulano, Cicrano, Beltrano. E se o Davi não conhecia ninguém, vai falar, não, estava xoxa a festa. É a mesma festa, só que é o seu olhar e o olhar do outro. Eu acho que o que o jornalista precisa é ser coerente na sua história, independentemente de quem está na disputa, e aí vai falar de política, mas e aí eu estou falando sim desses conceitos que são mais ligados, né? Muito mais do que partidos, são valores. E aí você consegue reconhecer esses valores em qualquer partido, você consegue reconhecer o que existe de bom e de ruim em qualquer lado, né? E eu acho que o mais interessante são os canais poderem se abrir para essa diversidade que a gente começou falando o programa. Né? Eu acho que as pessoas poderem ter esse olhar neutro no sentido de não privilegiar um lado ou outro, mas fiéis ao que elas acreditam, aos valores e a conceitos que sejam ligados à ética, que isso é imprescindível, aí não dá para abrir mão. E aí eu acho que é o jeito de você noticiar.
Eu acho que o jornalismo ganhou uma certa importância nessa pandemia, se você quer saber, porque as pessoas estavam carentes de informação oficial, né? Com o WhatsApp rodando com um monte de fake news. A gente estava assim ligando a televisão na hora do jornal, coisa que muita gente já tinha deixado o hábito para trás, e para querer saber os números da pandemia, para querer saber o que estava acontecendo realmente no Brasil. Então, eu acho que, por um lado, o jornalismo oficial ganhou força de novo, ao mesmo tempo em que os influenciadores digitais estão ganhando muita força, e o que é preciso é essa responsabilidade das pessoas de saberem ganhar esse poder nas redes e para falar de notícia. Né? Davi, a gente tem aqui uma situação seguinte, né? Só para fechar esse assunto de jornalismo e fechar assunto de política, a eleição do Biden acendeu uma luzinha amarela no Bolsonaro? Se acendeu? Pô, claro que acendeu. Claro. Entrou até aquele safety car na pista, cara. Pô, agora acendeu total. Mas, assim, não dá para dizer que ele não estava esperando isso, né? Até porque as pesquisas já apontavam aí uma vitória do Biden. Lógico, estava apontando com 12, 13, 15%, né, de chance. Mas, assim, não terminou ainda, né? Porque se você vê, as urnas ainda não foram 100% apuradas e o Trump vai levar isso, vai procurar os direitos dele, né? Então, assim como os democratas fizeram em 2000 também, que levou as eleições para a Suprema Corte, o Trump vai fazer agora. Então, assim, ainda não tem um resultado, mas tem uma luz amarela. Eu acho que essa luz amarela começou a piscar muito também naquele debate que teve do Trump e do Biden. Enfim, eu gosto de acompanhar esses debates, tudo. Foi uma coisa meio louca ali que aconteceu, porque ninguém estava falando de Brasil e o Biden puxou um Brasil da cartola ali, pô, falando da Amazônia e caramba, aí a gente precisa ver alguma coisa, o que é fato, o que é opinião, né? O cara, ele fazer uma ameaça como ele fez a um país aliado, a um país amigo, que é o Brasil, de fazer sanções econômicas, eu acho que foi uma coisa meio esquisito ali, foi um movimento muito, muito estranho dele, até porque esse nem era o assunto, né? Mas aí acho que o Bolsonaro já começou, peraí, se esse cara ganhar, acho que as coisas não vão ficar muito fáceis para mim, não. Então, assim, lógico que tem uma luz amarela, acho que tem uma luz amarela em todo mundo da política externa do Brasil, mas acho que o bom relacionamento, o Brasil é um país de bons relacionamentos, né? Bom relacionamento, o Brasil ele sempre vai cultivar. Os 4 últimos anos para cá, quer dizer, 4 últimos anos para cá não, desde que o Bolsonaro entrou a coisa ficou mais fulanizada, né? Ficou mais pessoal ali dele com o Trump. Mas acho que institucionalmente os países se resolvem. É verdade, até porque tem interesse de ambos os lados, e quando tem interesse de ambos os lados, todo mundo quer chegar no consenso. Gente, eu vou jogar agora o papo, chega de papo de política, chega de papo de audiência, já atendemos todo mundo. Eu queria ir para o papo agora de inovação, né, porque muita gente confunde, é muito comum, eu sou professor universitário, é muito comum confundir inovação com a ideia, né, às vezes com a excelente ideia, com a invenção e com a descoberta. Então, isso é um assunto assim que dá para te falar um programa inteiro, inclusive. Eu vou tentar reduzir um pouco aqui o assunto, porque eu me lembro que muito comum em sala de aula os alunos perguntarem: pô, professor, mas o que é uma excelente ideia? Por que uma excelente ideia não é uma inovação, né? Porque você tem que partir de alguma coisa, né? Você tem que partir, né, de um... A ideia é uma excelente ideia, de fato é quando você tem uma excelente ideia na mesa, você tem apenas uma excelente ideia. Quando essa ideia tem aplicabilidade comercial e pode gerar riqueza, aí ela pode, de fato, ser uma inovação. Aí o tipo de inovação, se ela vai ser radical, incremental e por aí vai, aí é outro tipo de análise. Mas com relação à invenção, idem, a invenção, você pode inventar, assim como o Steve Jobs, né, fez o Mac, toda essa parte que eles fizeram muito bem, a própria invenção lá atrás do avião e tudo mais, que disruptivo e tal, ela tendo aplicabilidade comercial, ela também pode gerar
pode vir a ser uma inovação. Agora, descoberta não, gente. Se você descobrir alguma coisa, já tinha lá. Geralmente, descoberta, ela já existe. Ela já existe Para na mim, natureza. a inovação ela é a solução de um problema de uma forma diferente do que se tinha antes. Então, se você olhar essas empresas disruptoras que mudaram comportamentos, que mudaram a forma da gente viver, né? E aí vamos lá para os velhos Airbnb, Netflix, Uber, né? Que mudaram a maneira como a gente vivia antes, né? Então, antes a gente só se hospedava em hotéis. Agora você se hospeda na casa das pessoas, né? Agora não, porque ninguém está viajando, mas enfim, foi essa mudança de comportamento. Então, eu acho que você dá novas soluções para o mesmo problema, né? Então, antes você não usava o seu carro particular para levar outras pessoas junto, cobrando por isso, né? Ou você não entrava num carro de outra pessoa para ir daqui e ali. Você está resolvendo um problema de mobilidade com uma nova solução. Isso, para mim, é inovação. Porque, para mim, tudo passa pela resolução do problema. Mas quando você pegava carona e não tinha que pagar por ela, não era inovação. Você não tinha segurança, né? Mas, você pegava carona... Você pegava carona só de um conhecido seu. De um conhecido. Se bem que eu tenho minhas dúvidas também com relação à segurança. Mas tem minhas dúvidas com relação... A parte do Uber eu acho fantástico. Eu acho que foi um exemplo realmente disruptivo. Mas eu não acho tão seguro também, não. Assim, só para polemizar um pouco. Já vi várias, inclusive, a minha esposa, por exemplo, não anda de Uber. Entendeu? As reclamações de assédio no Uber são absurdas. Entendeu? Então, assim, isso eu estou acompanhando exatamente porque algumas amigas dela foram assediadas, ela mesma já teve... Mas aí eu acho que não tem nada a ver com a solução em si. Eu acho que tem a ver com a maneira como a plataforma, então, está cadastrando os seus motoristas e está... cadastrando a galera, a coisa virou bagunça, entendeu? Antigamente era difícil você conseguir, né, se cadastrar. Hoje não, hoje você faz pela internet, não precisa comprovar quase nada. Eu estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando isso, nada contra a empresa. Estou falando fato, o que acontece. Isso qualquer um que entrar agora aí na plataforma do Uber se cadastra molezinho e você não prova, não precisa nem ter antecedente, provar bons antecedentes, nada. E o Uber eu acho que ficou perigoso. Mas não deixa de ser uma bela proposta, uma inovação legal. Você sabe que isso foi uma questão quando o pessoal do Airbnb eles estavam começando e eles foram buscar dinheiro de investidor. Eles fizeram várias rodadas, né, de conversas e apresentações, e depois isso ficou famoso porque o próprio CEO do Airbnb, ele divulgou os e-mails dos investidores dizendo não para ele, né? Então, assim, eram diversos nãos e nãos e nãos e nãos. Enfim, era uma tentativa dele mostrar aquela coisa da resiliência, para você não desistir, tentar, e também para ele dar uma cutucada na galera que disse não para ele, né? Então, teve uma questão muito interessante que era o seguinte, que era um investidor que ele ficou revoltado com a ideia do Airbnb, que ele achava que aquele negócio nunca poderia dar certo, porque, pô, você vai hospedar alguém na tua casa e se esse cara matar todo mundo, e se você matar todo mundo, e ele ficou nessa de que todo mundo ia matar todo mundo algum dia, que ele falou, isso nunca vai dar certo, assim. Então, assim, existem essas preocupações, né? Isso é o pior que a gente pode acontecer, né? O que pior pode acontecer se alguém usar a tua plataforma, né? O que pior pode acontecer se alguém usar o Skype? Sei lá, vai passar vírus para um outro, vai brigar um com o outro. Mas o do Airbnb, o pior que pode acontecer é matar o outro, do Uber também. Mas, assim, essas são questões, questão da segurança, né? Para você ver como já foi motivo do cara dizer não para investir, né? E como é algo que a gente hoje fala muito de segurança, de privacidade, mas, assim, se a gente relaxar com segurança e privacidade, cara, acabou a empresa. Aí vai ter que vir outra empresa inovar em cima dela. Porque, às vezes, a inovação não vai nem ser um software mais user-friendly. Vai ser simplesmente aquilo que você fazia de forma mais segura. Talvez, Patrícia e Sandro, talvez seja essa era que a gente está entrando. Porque as coisas já são muito plug and play, né? Assim, você baixa o aplicativo, já tem uma conta, já pode fazer uma porrada de coisa. Mas o quanto você confia na tecnologia que você está usando? Cara, se você for
perguntar para a galera o quanto um smartphone, o quanto o computador ajuda ela, todo mundo vai dizer que sim. Agora, o quanto que ela confia naquele aplicativo, acho que todo mundo vai coçar a cabeça e falar, não sei, não sei. É Eu não muito legal. confio muito, não. O Instagram é muito legal, excepcional, o WhatsApp, mas quanto você realmente confia naquilo? A galera já vai com o pé atrás. Então, talvez a grande inovação que a gente precise agora é a inovação. Ó, eu vou até dar um exemplo aqui pessoal agora. Eu estou falando com vocês, eu estou num computador. O meu computador aqui, que eu falo com a webcam, eu tenho um negócio que eu fecho e abro, assim, é um hardware mesmo, uma cortininha nela aqui. Cortininha. Pois é, e às vezes a gente fica falando, não, mas como é que a gente vai fazer computadores mais seguros para ninguém ver o que a gente está falando com o outro, para de madrugada o negócio não ligar sozinho? Ah, fecha, tem um botão aqui, abrir e fechar, pronto. Então, assim, Tem gente agora... que põe um durex em cima. Eu assim, ponho isso aqui, ó, post-it. Põe um post-it. Assumiu, voltou. Não, porque tá sumindo por causa do croma. Mas o post-it, eu pego o post-it e boto aqui, também some. Tudo que eu coloco aqui some, é um espetáculo. Também some, enfim. Mas eu pego esse post-it aqui e colo ali, gente, sério, porque eu fico também com isso na cabeça. Vai que esse negócio tá filmando, sei lá, é estranho. Eu acho que a gente gostou tanto dessa coisa de se expor, né? De você expor sua vida, de você expor uma conversa, como a gente está fazendo aqui, que a galera tá falando, tá legal, mas eu também quero a minha privacidade, cara. Eu quero definir até onde eu vou me expor, até onde não. Acho que o lance da privacidade é uma inovação que a gente está precisando agora. Mas eu acho que esse é o equilíbrio necessário também, da gente entender até onde a gente quer ir, é um pensamento crítico, que é uma das soft skills que você... Eu acho que esse pensamento crítico é importantíssimo quando a gente fala de tecnologia. E ninguém pode abrir mão. Então, vai ser útil para mim essa ferramenta? Vai. Mas eu estou disposta a compartilhar meus dados por essa facilidade, né? Então, eu uso um aplicativo que monitora meu sono porque eu gosto do alarme suave de manhã. Então, ele monitora o sono e na hora eu coloco um range de meia hora para a hora de eu acordar. E aí, ele vendo o meu sono, se está leve ou se está profundo, ele vai me despertar na hora que ele estiver mais leve, com uma musiquinha suave. Eu acho aquilo uma delícia. Eu nunca mais tomei susto na hora de acordar, sabe? Aquele susto, aquele despertador hardcore, assim, nunca mais tomei susto. Pô, mas o tal do aplicativo tem, nos últimos, talvez, último ano que eu estou usando esse aplicativo, ele sabe se eu dormi, se eu não dormi, quantas horas, se eu estou descansando, qual é a minha rotina de sono e a qualidade do meu sono. Isso, para um plano de saúde, pode ser bem interessante. No meu caso, eu não tenho apneia e não sei o quê, mas se tivesse... o cara saberia que eu tenho ali um potencial de ter um ataque cardíaco de madrugada, ou sei lá, enfim. Você fica desde com informações que podem ser úteis para prevenir um problema como esse, mais sério, mas outros para o meu plano de saúde aumentar a minha mensalidade, né? Então, e a gente está com a nossa vida rastreada desde muito cedo. As crianças têm o histórico escolar ali no Google Classroom, nos aplicativos todos de educação, e no futuro, quando forem procurar um emprego, se o cara vai poder ter acesso a todos esses dados. O que aconteceu na 8ª série? Desde o maternal, vai ter histórico da pessoa desde o maternal. Então, você não está apto a essa vaga de emprego porque eu estou vendo aqui que na 6ª série você teve um problema e tal, em matemática, enfim. Ou um problema emocional, que ainda é mais sério, isso está registrado ao longo da sua vida, né? Então, é interessante a gente parar e pensar o que a gente está dando acesso e, por outro lado, qual é o que você tem em troca, né? Qual é a contrapartida? Verdade. A grande pergunta que as pessoas fazem muito, que os grandes autores fazem muito, é como eu melhoro a minha capacidade de fazer o que eu já sei fazer. Eu acho que aí que leva, de fato, quando você vai buscar essa resposta, a inovar. A inovar não só produtos, inovar serviços, inovar em vários sentidos também. Você buscar melhor. Eu acho que tem como você melhorar aquilo que você já sabe fazer ou você reaprender a fazer de outro jeito, que eu acho ainda mais legal.
Tem um cientista americano, eu esqueci o nome dele, ele fez um estudo com uma bicicleta, você já viu isso? Um vídeo que é muito legal também, que fala sobre abandonar velhos hábitos e você criar novas conexões, porque quando você aprende ou de um outro jeito de fazer alguma coisa, você acaba criando novas conexões cerebrais mesmo. Então, o cara fez um estudo com uma bicicleta, que bicicleta aprender uma vez é para sempre, né? E aí, só que ele inverteu a lógica da bicicleta. Quando você vira o guidão para a direita, a roda vai para a esquerda e vice-versa. Então, ele achou que ele fosse subir na bicicleta e andar normalmente. Cara, ele não andava 1 metro. E aí, ele passou a pegar essa bicicleta e levar para palestras no mundo inteiro, desafiando as pessoas a andar na bicicleta, e ninguém conseguia andar o tamanho do palco. Assim, diz que é muito difícil, eu não tentei, mas eu sei que pelas imagens que eu vi, cara, ninguém fica em pé na bicicleta, porque é muito instintivo, você não consegue... Né? E aí, bom, ele deu para o filho de 6 anos, a mesma bicicleta para o molequinho andar. Ele já sabia andar de bicicleta. O garoto, em 2 semanas, começou a passear. Ele levou 8 meses com tentativas diárias de andar na bicicleta. Ele levou 8 meses para reaprender a andar de bicicleta segundo aquela nova lógica. E aí, quando ele foi pegar a bicicleta velha, normal, ele não sabia mais andar também. Mas aí levou 20 minutos para voltar a andar. Quer dizer, ele conseguiu criar uma nova trilha cerebral para fazer algo de um jeito diferente do que ele estava acostumado a fazer. Isso é muito difícil, é muito duro. Eu acho que é uma brincadeira a história da bicicleta, mas se você tentar fazer algo diferente daquele seu automático para o seu negócio, eu acho que uma coisa que eu falo sempre é isso: o empreendedor tem que acordar todo dia perguntando o que eu posso fazer diferente hoje? Porque se não é ele, é o concorrente que vai encontrar alguma outra maneira de solucionar um problema. Né? Então, é tentar encontrar essas novas trilhas cerebrais, assim, para inovar. E aí vem um gaiato na internet que eu adorei. Ele falou assim: se o seu concorrente estiver errando, não o avise. Achei fantástico. Tem sempre alguém para mandar uma pérola. Entendeu? Eu achei muito legal. Gente, é só para avisar que estouramos o tempo. Não, mentira. Juro, estouramos o tempo. Já estamos com 1 hora e 2 minutos. Temos que terminar o programa de hoje. Já, logicamente, deixando um convite para você voltar. Esse papo é muito agradável, muito bacana. Olha, tem muita coisa aqui na pauta aqui. Ficou que não deu para fazer, não deu para a gente conversar, mas até porque estamos falando de assuntos, né, falamos de jornalismo, falamos de inovação, empreendedorismo. Logicamente não ia caber só num programa de 60 minutos. Isso aí é muito papo. E eu falo pra caramba, eu sei. Desculpa aí, gente. Não, ainda bem que só tinha vocês dois na bancada, porque né, era muita gente. Muita gente. Mas fica o convite para você voltar, Patrícia, mas eu vou pedir para o Davi agora as considerações finais, logicamente você encerrando o programa, o M de hoje, e avisando aí para você que do outro lado da telinha, eu estou com 3 aftas na boca, na língua, né? Então, imagina como é que tá difícil falar algumas palavras aqui, mas tudo bem. Nossa, imagina se não tivesse. 3 aftas. Enfim, para você que já nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo. E para você que está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, Davi, deixando você agora nas suas considerações finais, reta final, bandeirada, quadriculada para você. Eu agradecer a Patrícia. Eu acho que bate-papo bom é aquele que chega no final, você fala o seguinte: pô, faltou coisa pra caramba para falar. Assim, tem mais assunto que eu não falei do que assunto que eu falei. Então, assim, isso é bate-papo bom. Está sempre bem-vindo aí novamente. E lembrando que você só está aqui porque a nossa audiência, os nossos inscritos, eles estavam falando para a gente quer falar sobre jornalismo, a gente quer falar sobre empreendedorismo, a gente quer falar sobre mulheres em postos de comando. Enfim, a gente começa a pescar, Patrícia, o que as pessoas estão começando a querer ouvir, e a gente traz os melhores pessoas para comentar, né? Então você é essa melhor pessoa para comentar. Então, pô, muito obrigado pelo teu tempo. Você tem que agora pegar a sua filha, né, Isabela, né? Isabela, daqui a pouco vai sair correndo aí. Então, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda, âncora. Valeu mesmo.
E deixando a dica, né, do livro da Patrícia Travassos, Minha Mãe é um Negócio, editora. Já fica a dica aí. É contigo agora para fechar o M de hoje, Patrícia. Foi um prazer conhecer vocês. Eu acho que essa é uma das grandes belezas dessa... Belezas da pandemia é horrível, né, para terminar, inclusive. Mas, olha, eu acho que um dos ganhos de 2020, vamos dizer assim, é a gente poder se conectar com tanta gente. Eu acho que vocês devem ter percebido isso, como as pessoas estão mais disponíveis para se abrir, para trocar ideia, para se conhecer. Um papo desse, a gente não se conhecia, a gente está se falando pela primeira vez e, poxa, que delícia, faltou aqui a mesa do bar um bolinho de feijoada e um brinde, né? Mas eu acho que a gente foi uma delícia conversar com vocês, trocar ideias e com o público também. Adorei as poetisas, adorei os ataques. Me sigam aí nas redes sociais. No Instagram eu estou como Pati_Travassos, eu tenho um canal no YouTube que é da Prosa Press, que é a minha empresa de conteúdo. Estou à disposição de vocês, mandem aí as considerações, o que vocês acharam do programa, e quando vocês quiserem a gente volta para bater mais papo. Patrícia, você fez muito bem aí em falar das suas redes sociais somente no fim do programa, porque os haters já foram embora, então só está aqui realmente quem gostou. Então, agora, verdade. Todo mundo vai para as suas redes sociais daqui do programa porque gostou realmente. Boa, é isso aí. E lembrando para você do outro lado da telinha que na descrição aqui embaixo, não sei que posição estou na telinha, mas enfim, a descrição aqui embaixo tem todos os contatos da Patrícia, os nossos contatos, do canal, enfim. Quem por acaso aí quer mais informação também, pega aqui embaixo na descrição. Bom, programaço, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Davi, aí diretamente de Portugal. Mais um programaço. Valeu, pessoal, um grande abraço.